Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Café com Sabor de Saúde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, mas que muitas pessoas na verdade nem sabem que existe, tá? Nós vamos falar hoje sobre DTM. O que significa isso, doutora? Então, a DTM, ela se enquadra dentro de uma das disfunções que a gente tem na região da face, né? Ela é uma disfunção temporomandibular. Nós temos na face duas articulações, que são as articulações temporomandibulares, que estão ligadas ao osso temporal e fazem conexão com a mandíbula, que é um único osso. A complexidade dessas articulações é porque são duas articulações vulneráveis a um osso somente. Então, nós precisamos sempre de um equilíbrio nesse posicionamento da mandíbula para que a gente tenha equilíbrio também na região das articulações, tá? Então, uma DTM é uma disfunção ou um desequilíbrio no posicionamento dessas articulações, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que vão poder desencadear vários problemas a nível muscular, articular, ligamentar. Entendi. E o que o paciente sente que mostra que ele tem essa disfunção? O que ele sente? Como que ele pode saber se ele tem essa disfunção ou não? Normalmente, se a gente pegar uma rua, como aqui na Reta da Penha, por exemplo, aqui em Vitória, e for andando e for entrevistando um por um, examinando um por um dos pacientes, das pessoas que estão passando, nós vamos descobrir que pelo menos de 90% a 98% das pessoas têm algum tipo de desarranjo, algum tipo de desarmonia temporomandibular, tá? Por quê? Muito ligado também a essa miscigenação de raças que a gente tem no nosso país, uma mistura muito grande, uma etnia muito variada que a gente tem no nosso país, tá? Que a gente não tem uma pessoa, um padrão de maxila, de mandíbula, de dentário, não, é tudo muito junto, tudo junto e misturado. E por isso que o povo brasileiro é tão bonito, justamente graças a essa grande mistura que existe, né? E isso tudo, essas misturas, elas vão às vezes proporcionar à pessoa uma mandíbula numa situação que veio de uma origem étnica, uma cavidade articular diferente, o tamanho de dente diferente, e esse conjunto todo trabalhando pode gerar um tipo de desarmonia. Entretanto, nem toda DTM, nem toda disfunção temporomandibular vai gerar sintoma. Entendi. Tá? Então, normalmente o paciente, a causa principal de busca por tratamento por parte das pessoas é a dor. A queixa principal é sempre a dor. Tá? Sim. Muita gente chega com dores, mas muitas vezes essas dores nem estão localizadas onde elas deveriam, né, doutora? Fala pra gente. E muitas das vezes também, quando o paciente vem a sentir a dor, essa disfunção já está instalada há muitos anos. Porque tudo vai muito de acordo com o limiar, com a capacidade de tolerância fisiológica que a pessoa tem do corpo. E a dor também é um indício que alguma coisa está errada. Sim. E há quanto tempo que estava errada? E o que foi errado? Já houve prejuízos funcionais? Sim. Já houve prejuízos até anatômicos? Né? Isso, como cada pessoa é de uma forma, responde de uma forma a qualquer tipo de problema, qualquer tipo de acometimento que ela tem ao corpo. Às vezes a dor não é o sintoma primário dela. Às vezes ela tem outros sintomas, mas que ela não identifica. Mas a dor é o que incomoda e ela acaba buscando. Aí quando você começa a examinar o paciente no consultório, ele começa a falar assim: ah, doutor, é verdade, eu já tinha um estalo aqui, quando eu como, estala, tem hora que parece ter um mosquito voando dentro do meu ouvido. Isso. Tem casos até que assim, a pessoa abre a boca e não consegue fechar. Isso, tem Ela pacientes fala: que olha, aconteceu relatam isso comigo. E Ou então parece que eu tenho uma areia aqui dentro. Uma areinha dentro do ouvido. Então são todos esses sintomas mesmo de Sim, DTM, nós temos pacientes que vêm com problema de audição, nós temos pacientes que têm a principal dor, é a dor de cabeça, que é o mais relatado, a gente tem a dor de cabeça. Muitas vezes aqui em têmporas, esternocleidomastoide, né, tem pescoço, ombro, e a pessoa nem relaciona com a boca. Nós temos pacientes que às vezes já procuraram cardiologista por causa de uma dor no peito, devido à inserção que a gente tem desse esternocleidomastoide na região do externo. É verdade. Né? Pacientes que já procuraram oncologistas, porque tinha às vezes casos de câncer na família e ficava com medo de estar com um tumor na cabeça, de tanta dor que tinha na cabeça. Otorrino também. Paciente que vai no otorrino, paciente que vai no dor de oftalmo. ouvido, né? Na verdade não é dor de ouvido. Sim. Porque essa articulação
tá próxima, né? Tá próxima ao ouvido, então parece ser do como ouvido. ela é uma articulação tão complexa que participa de todos os movimentos que a gente faz com a mandíbula, na respiração, na deglutição, na fala, na mastigação, ela é tão complexa que ela vai gerar sintomas. Ela é uma causa multifatorial, vários fatores podem causar isso, e com isso vamos ter várias consequências quando tiver uma DTM. Joia. E assim, existem vários tratamentos, e eu queria falar sobre um tipo de tratamento, que é o uso da placa. Está muito difundido, né? O dentista vai, diagnostica que tem DTM, o paciente, e aí coloca uma placa. E como é que é esse tratamento com placa miorrelaxante? Tá. A placa, o nome dela ideal para ser usada é placa neuromiorrelaxante, porque a placa neuromiorrelaxante ela vai atuar tanto no sistema nervoso central do paciente quanto no relaxamento da musculatura. É claro que para conseguir isso a gente precisa de uma constância de uso dessa placa, de acompanhamentos semanais, tá? Para o tratamento ter sucesso. Então, o tratamento depende do profissional e depende do paciente que está usando a placa. E o fator primordial dessa placa é que ela vai dar uma estabilidade, um equilíbrio, que é o que a gente precisa nessas articulações, tá? Só que o que o paciente tem que entender é o seguinte: ela é um simulador. Então, se ela é um simulador de equilíbrio, se o paciente está sem a placa, ele está no desequilíbrio. Entendi. Tá. Isso é por isso que às vezes o paciente fala assim: ah, mas eu já usei 10 placas e não resolveu o meu problema. É porque o paciente foi orientado às vezes a usar a placa só para dormir, porque vulgarmente, muitas das vezes, essa placa é chamada como placa de bruxismo somente. E ela não é uma placa de bruxismo, né? Mesmo porque se você fala placa de bruxismo, é o quê? Uma placa que vai causar bruxismo. O termo tá errado, esse termo. Então, o certo é uma placa neuromiorrelaxante. A partir do momento que você tiver um sistema nervoso central te mandando recebendo respostas de equilíbrio do seu sistema estomatognático, dessa sua região de mandíbula, de articulação, de musculatura, de oclusão dental, ele não tem por que te mandar um estímulo que é para você ou apertar ou desgastar os dentes. Entendi. Tá? E com isso a gente consegue também controlar esse bruxismo também que o paciente tem. Além do que, o bruxismo ele é extremamente danoso à estrutura dentária. Então, nós temos pacientes que podem vir a perder os dentes por causa do bruxismo. A gente conta, aparece muito aqui na clínica, Sim, né? Sim, problema gengival. E perdem os dentes porque rangeram os dentes à noite. É sobrecarga mastigatória, porque se a gente, o máximo que a gente pode encostar os dentes durante todas as 24 horas do dia é um mínimo de no máximo uma meia hora, menos do que isso ainda. Dizem na literatura científica 16 minutos. Pois é. Gente, 16 minutos é só a mastigação, Sim. Só o momento da mastigação. Então não pode ficar mordendo. O certo é boca fechada, mas os dentes têm que estar abertos, né? Isso. Você imagina uma pessoa que fica 24 horas apertando ou desgastando, e principalmente durante o sono, que era o momento que era para o seu sistema nervoso central estar em repouso, participando apenas de funções vitais que o corpo precisa. De acordo com a fase do sono também. Isso, né, claro que é uma outra é o próximo assunto do canal. Que nós vamos ter no canal. Assunto do canal. Que é a odontologia do sono. Então, o que acontece? Aquele momento que ele tinha que estar em repouso, ele está mandando estímulo para o cérebro dele o tempo todo de contração muscular. Isso, é como se ele estivesse fazendo uma academia o tempo todo. Então o músculo fica sobrecarregado, começa a doer igual uma dor de academia, e os dentes que estão sendo apertados o tempo todo, eles ficam traumatizados e podem vir a fraturar. Vira um jogo de futebol, na verdade, onde o dente, a hora que ele não aguenta mais, ele manda para a gengiva não aguenta mais, manda para o periodonto, e com isso vai uma série de consequências muito danosas à estrutura, não só dentária como óssea, porque a gente tem pacientes que podem vir a ter perda óssea, tem pacientes que podem vir a ter gengivites recidivantes, sinusite recidivante, parotidite recorrente, porque pode começar a ter entupimento de glândula salivar devido à grande compressão que dá ali, tá? Às vezes até pinçamento de nervo, o paciente começa a ter até sintomas de nevralgia, de trigêmeo, de facial. Por conta de um apertamento. Tudo por ocasião de um apertamento, porque aquela sobrecarga ali não é
condizente com o que precisa de ter na mastigação, na fala, na respiração. Para tudo há um suporte, para tudo há uma quantidade de carga que essas estruturas vão aguentar. Se existe um limite de carga, a gente não pode ultrapassar. Então essa plaquinha, quando a gente utiliza ela tem que ter um carinho especial, uma atenção especial. Devem ter consultas com bastante frequência, não é colocar uma placa, pelo menos a técnica que a gente faz, que a gente tem a nossa altos conduta, índices de sucesso, a gente não coloca uma placa e fica e deixa e se furar volta, não. Existem consultas que a gente tem que reposicionar o côndilo, então faz-se desgastes seletivos para a gente poder botar o côndilo em posição e aí sim ter a efetividade do tratamento de DTM. Não é isso, doutora? Isso. Outro tópico também... Falando um pouquinho desses ajustes, que às vezes o paciente não entende a necessidade de vir toda semana para fazer esse ajuste. Os ajustes aqui na Riva são semanais. Isso. Se o nome da placa é neuromio-relaxante, o que a gente tem que entender? Se vai relaxar a musculatura, os dentes estão inseridos na mandíbula. A mandíbula está se mantendo em equilíbrio ou não pela musculatura. Isso. Se a musculatura está contraída, a mandíbula está numa posição mais retraída e os dentes junto. Então os contatos dos dentes estão de uma forma. Se eu relaxo essa musculatura com o uso da placa, a mandíbula vai vir um pouquinho para frente. Onde a mandíbula vai, os dentes vão junto, os contatos vão mudar. Quando eu coloco a placa no paciente, a placa neuromio-relaxante, eu estabeleço contatos que são padrões mastigatórios, né? Que são chamados de movimentos bordejantes ou movimentos da mastigação, que são contatos que são pré-estabelecidos, baseados na literatura, na observação, na ciência, que a gente tem que ter, que seria o quê? Quando você fecha a boca, você tem que ter um contato suave entre todos os dentes. Os dentes têm que entrar em contato todos de uma vez, de uma forma suave. Para distribuir a carga de uma forma excelente, tá? Se eu venho com a mandíbula para frente, eu só vou colocar em contato quem? Só incisivo. Gente, a gente sabe que nem no serviço público a gente pode ter desvio de função, não vai ser na boca que a gente vai poder ter. Entendeu? Verdade. Então, se eu preciso só de incisivo para prender o alimento quando eu venho com a mandíbula para frente, não tem por que ninguém mais estar encostando. Nenhum elemento dentário mais pode estar em contato, porque senão ele vai estar fazendo um serviço que não é dele. Se está acontecendo isso, está errado. Então, na placa, eu consigo estabelecer esse padrão. Quando eu vou para a lateralidade, que eu coloco o canino em contato, o canino ele foi feito para furar e rasgar. Eu não preciso de molar para furar alimento. Se eu estou precisando, está errado. Então, eu preciso de manter esse padrão na placa. E na mesma forma do outro lado, na outra lateralidade. Agora, se o paciente vem numa semana e eu estabeleço esses padrões, e se a musculatura dele relaxar, na outra semana eu vou ter perdido esses contatos. Então, eu tenho que fazer o quê? Voltar esses padrões de novo na placa. E isso é feito tudo através dos ajustes que eu vou fazendo na placa. A gente consegue desprogramar a mordida. Isso. Né? E relocar os côndilos na posição correta. Com isso, criando uma nova memória muscular. Os músculos vão passar a trabalhar naquela situação nova que eu estou estabelecendo. E outra coisa importante, que é uma linha de trabalho nossa, que talvez não é linha de trabalho de outros profissionais, mas a gente tem bons resultados. Na verdade, a gente tem excelentes resultados em tratamento de DTM aqui na Riva. E a gente utiliza a placa inicialmente, porque muitas vezes o paciente já chega com uma dor exacerbada, uma fase aguda do tratamento. A gente usa a placa neuromio-relaxante o dia inteiro, tá? Por quê? A gente tem que estabelecer esse padrão ideal. A gente consegue estabelecer esse padrão ideal com a placa. Com a constância do uso. É como se você tivesse duas pernas, uma menor e uma maior. Aí a gente coloca um sapato maior em um e um sapato com a sola menor em outra. Só que só em um curto espaço de tempo. Isso não vai te resolver. Inicialmente tem que ser todo o momento. Então depois, quando a gente tirar de um quadro agudo, tirar dessa dor exacerbada, a gente e começar a relocar o côndilo na posição correta, a gente pode começar a diminuir o tempo de uso dessa placa. Esse é um tratamento que a gente faz, que a gente tem
excelentes resultados. E isso que a doutora Catarina está falando é verdade, porque parafraseando um dito mineiro, o uso do cachimbo faz a boca torta, o uso da placa desentorta a boca. E outro ponto que a gente tem que falar que a respeito de aparelhos ortodônticos com a disfunção temporomandibular, que é a DTM. Muitas vezes a pessoa fala, o aparelho resolve DTM. Isso é verdade, não, doutora? Não resolve. Aparelho ortodôntico não trata DTM. Aparelho ortodôntico posiciona, tem o seu valor excelente, mas para começar, ele é um tratamento definitivo. Tá? O tratamento com a placa não é um tratamento definitivo. Como eu falei com vocês, ele é um simulador. Ele é um tratamento funcional. Ele vai posicionar a sua mandíbula de forma que a sua musculatura, a sua articulação, o seu contato dos dentes com a placa vão passar a trabalhar todos em equilíbrio para poder colocar essas articulações em equilíbrio. Daí a necessidade de fazer uma avaliação pré-ortodôntica. Antes de colocar qualquer tipo de aparelho ortodôntico, fazer uma avaliação das articulações. Isso aí tem que ser uma coisa que tem que estar no protocolo do ortodontista. E isso nós já estamos seguindo aqui, estamos tendo muito sucesso com isso. Entendeu? Olha, eu sou ortodontista responsável aqui da clínica e a todo tratamento prévio à ortodontia eu examino côndilos. Se os côndilos não estão em posição correta, um igualzinho ao outro, ele deve ser tratado e deve ser relocado com simetria, porque só assim que eu vou saber realmente qual é o posicionamento dos dentes. Não adianta eu achar que está nessa posição, só que o problema, não está na posição, está em côndilos. Ele não está na mordida normal dele. Isso. Depois que reloque, coloca, e aí eu consigo ver realmente qual é a oclusão verdadeira do paciente. Tá? E muitas vezes as pessoas falam, não, nada disso. Eu coloco o aparelho e a dor some. Sabe o que isso significa? Efeito férula, desprogramação de mordida. Isso aí desprograma, mas não reloca côndilo, não trata DTM. E outro aspecto também, quando existe uma movimentação ortodôntica, existe uma dor. Então o paciente para de apertar por conta da dor de aparelho, mas isso não quer dizer que a DTM dele, o problema articular dele foi combatido, entendeu? Então existe uma diferença. Muitas vezes o paciente fala, olha, melhorou a dor, mas não tratou. Não, pelo contrário, você pode piorar o deslocamento, mudar o deslocamento, acentuar. E às vezes o paciente com a dor também do dente pela movimentação ortodôntica, isso vai gerar um estresse nele na hora que estabilizar, porque a dor com o aparelho é uns 2 dias só. 2 a 3 dias, a dor ótima ortodôntica, não pode passar disso. Pois é, então o que acontece? Passou esse tempo, o que o paciente está? Ele estressou tanta a musculatura dele por aquela dor que ele estava sentindo, que aí ele vai voltar a ter dor. E a gente tem casos de pacientes que estão com aparelho, que às vezes nem tinham, já tinham a disfunção, olha que interessante, tinham a disfunção, mas não tinham dor. Aí ficaram o sintoma foi desencadeado e a partir do momento que colocou de aparelho. E com DTM a gente infelizmente tem que pedir para tirar o aparelho, para tratar a DTM, depois voltar ao uso do aparelho ortodôntico já com uma outra oclusão. E com uma outra visão da mordida do paciente, né? E outro plano de tratamento, uma outra conduta. Então, assim, todos os casos que chegam à Riva e que chegam a todos os consultórios têm que ser analisados de uma maneira geral e ter prioridades em tratamento. A gente sempre usa a periodontia e a disfunção de ATM como prioridades no nosso tratamento. E a questão de cáries, etc. Depois vem primeiro a saúde, depois a função e depois a estética. Isso. Esse é o caminho. A tríade que a gente tem que seguir. O caminho a ser percorrido sempre para ter sucesso nos tratamentos, tá, gente? Um grande abraço. E até o próximo Café com Sabor de Saúde. Venha tomar um café com a gente. Vem.